Parece um alarme de um automóvel. É o som que esta ave, o torcicolo, faz. E sobre esta ave vamos hoje ter então o Gonçalo Elias para falar connosco. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, está tudo. Achei gira essa comparação com o alarme do carro. De É, facto, o som é um foi bocado sempre a estranho. maneira como eu associei. Eu nunca tinha, Portanto, nunca tinha feito essa associação, mas realmente faz lembrar assim um desses sons assim de uma coisa eletrónica, assim. sim, senhor. Olha, e antes de coisa, ou para começarmos, explica-nos lá onde é que foi esta tua observação feita em primeiro lugar. Epá, esta espécie, está aqui alguma confusão na minha lista relativamente ao registro desta espécie. Eu até tinha uma anotação sobre isto. Eu tenho registado na minha lista cronológica esta espécie na posição 231 como sendo no dia 30 de setembro de 1989, na Ria de Alvor. Só que eu já tinha um outro registro no dia 30 de setembro de 1988, no mesmo local. Ou seja, há aqui uma coincidência de dias com um ano de diferença. O que é que aconteceu? E isto, se fosse em 88, colocaria a espécie na posição 106. O que aconteceu foi que eu, da primeira vez que fui à Ria de Alvor, em 1988, quando conheci o Peter Harris, que foi o meu grande mestre, ele, numa das ocasiões, fez uma sessão de anilhagem e capturou um torcicolo, que até tivemos a ver a ave na mão, ali a fazer lá aqueles movimentos estranhos que eles fazem com o pescoço. Mas eu, na altura, não registrei essa ave, talvez por ser na mão. Só que eu, mais tarde, até registrei algumas aves na mão, como, por exemplo, a cigarrinha malhada que falámos na conversa anterior. Ora, em 30 de setembro de 89, exatamente um ano depois, numa outra visita à Ria de Alvor, que eu estava lá passado um ano, eu da primeira recordo-me da captura, a segunda ave de 89 eu não me recordo se foi capturada numa sessão de anilhagem ou se eu observei no terreno, já não recordo. Houve esta coincidência de datas. A verdade é que só em 1989 é que eu considerei esta espécie como tendo entrado para a minha lista. A verdade é que em ambos os casos foi na Ria de Alvor, que é um sítio onde a ave, já nessa altura, aparecia durante as suas passagens migratórias e era capturada com alguma regularidade em redes de anilhagem. E foi no contexto de anilhagem que eu observei a espécie pela primeira vez. E em termos de distribuição, esta espécie parece que tem uma distribuição mais ou menos pelo país quase todo, mas o mapa que tu tens com a distribuição no portal do Aves de Portugal, é extremamente colorido. Explica-nos lá como é que é este. Pois, exato. Esse mapa tem várias cores porque o torcicolo em Portugal tem um estatuto um bocadinho misto, vamos chamar assim. Esse mapa do avesportugal.info aparece a quatro cores que eu até, se não é caso único, anda lá perto. Então, o torcicolo, historicamente, em Portugal e no resto da península, era considerado uma ave migradora estival, ou seja, uma ave que nos visita na primavera e no verão para se reproduzir e que depois se ia embora. E, efetivamente, continua a haver muitos indivíduos migradores que vão invernar em África. Portanto, esse é o estatuto principal que vem referido na maioria dos guias. E quando isso é o que está representado no mapa a cor de laranja, que é a cor que é usada para representar o interior norte, o interior centro e até uma parte do Alto Alentejo e do Ribatejo. Mas depois há zonas no litoral em que ele parece aparecer sobretudo de passagem, que é o caso de uma parte do litoral norte e centro. Não nidifica, pelo menos numa parte dessas regiões, e aí está representada a amarelo. E depois há zonas, como é o caso da Ria de Aveiro e da região de Lisboa, em que aparentemente eles estão presentes no inverno, mas não nidificam. Aí é usada a cor azul. Finalmente, na metade sul do Alentejo e no Algarve, os torcicolos estão presentes o ano todo e aí foi usada a cor verde para dizer que a espécie está presente ao longo do ano, ainda que possam não ser indivíduos sedentários, pode haver uma troca de indivíduos, mas a espécie é considerada residente. Aliás, eu tenho uma história muito engraçada sobre esta história dos torcicolos no inverno, porque
como eu disse, até há 30 ou 40 anos atrás não havia praticamente registros de invernada, eles eram, sabia-se que nidificavam, sabia-se que apareciam no verão, que apareciam em passagem, como nestes casos da Ria de Alvor, e depois, na década de 90, até ao início da década de 90, quase não havia registros de inverno. Era assim uma situação praticamente desconhecida no nosso país. E eu recordo-me quando de 92 a 95, eu e mais uns observadores fizemos um projeto que foi o Atlas das Aves Invernantes do Baixo Alentejo. Baixo Alentejo aqui incluindo os limites da antiga província com esse nome, portanto a totalidade do distrito de Beja e a metade sul do distrito de Setúbal, desde Alcácer do Sal até Sines. Nós visitámos durante 3 invernos a região do Baixo Alentejo. E já no último ano, creio que em janeiro de 1995, houve um dos observadores que visitou uma quadrícula ao pé do Guadiana, que era o Rafael, que depois de ter feito a quadrícula disse que tinha visto um torcicolo, e estávamos em janeiro. Ou em janeiro ou em dezembro, mas foi no último inverno. E eu achei o registro um bocado surpreendente, porque não era algo que eu tivesse à espera de encontrar no inverno, mas o Rafael era bom observador e não havia razão para duvidar, e eu comecei a pensar, epá, será que há mais torcicolos a invernar aqui no Alentejo? Passou-me pela cabeça. Quer dizer, eu não sei se conhecia algum registro do Algarve, não me recordo, mas eram muito poucos. Mas quando o Rafael apareceu com aquele registro no Guadiana, eu pensei, epá, se calhar há mais registros, se calhar há mais torcicolos no Alentejo. Epá, vou fazer uma experiência. E então, epá, fiz uma experiência que foi uma coisa absolutamente surpreendente. Eu já foi na última semana do último inverno, portanto, o projeto estava quase a terminar. Estamos em janeiro de 1995. Eu estava a fazer uma quadrícula ali para as bandas de Ourique, que fica no distrito de Beja, já na parte sul, a caminho do Algarve. Epá, e essa altura enfiei-me lá por uns vales, assim, uma estrada secundária, que é lá ao pé de uma ribeirita, assim, com uns vales cheios de mato. E eu pensei, epá, isto tem bom aspecto para torcicolo. Vou meter aqui uma cassete, na altura era com cassetes que se faziam os chamados. Foi mesmo assim um bocado à sorte. Vou meter aqui uma cassete só para ver o que é que acontece. Meti a cassete com o canto do torcicolo, em menos de 1 minuto tinham a responder ao pé de mim. E depois, epá, eu fiquei surpreendidíssimo, que foi logo à primeira tentativa, resolvi fazer a mesma experiência em 2 quadrículas ali perto, também ali na zona de Ourique, Santa Clara, por aquelas zonas. Fiz a experiência no mesmo dia ou no dia seguinte em mais 2 quadrículas e consegui torcicola responder logo quase assim à primeira tentativa. E foi aí que eu me comecei a perceber, espera lá, quando houve um a responder-me pode ter sido sorte, mas quando eu tento em 3 quadrículas diferentes e tenho logo respostas, isto significa que isto está cheio de torcicolos aqui no inverno. Só que como eles não cantam e se enfiam na vegetação, a gente não os vê. E além do Foi mais, eles com aquela plumagem também são A difíceis, plumagem é críptica, exatamente. né? Depois, eles, quando não cantam, são extremamente discretos, mas eles respondem muito bem aos chamados. E eu, com 3 tentativas em 3 sítios diferentes, tenho respostas, só que eu depois não fiz mais, porque já estávamos no último ano do projeto, já não houve oportunidade de prolongar esta experiência. Mas esta experiência serviu um bocadinho para eu ficar com uma noção de que a realidade em relação à presença dos torcicolos no inverno era completamente diferente daquilo que eu imaginava. Portanto, percebi, o Rafael teve a sorte de ver um, eu faço chamados em 3 sítios diferentes e tenho respostas. E como disse, não tive a oportunidade de fazer mais. Mas, entretanto, portanto, eu fiquei com a noção de que haveria torcicolos no inverno. Entretanto, os anos foram passando, começou a haver mais observadores e a partir daí começaram-se a avolumar os registros de torcicolos em diferentes regiões do país durante o inverno. E aquele mapa que está no Aves de Portugal, que eu tive há bocadinho a caracterizar, é uma aproximação, e se calhar já nem está completamente exato, porque eu há bocadinho fui consultar o mapa no, no eBird e pus um filtro só para os meses de dezembro e janeiro, e vi que havia muitos registros de inverno atualmente em Portugal e em Espanha, e já não é só no Sul. Ou seja, começam a ser cada vez mais frequentes, aparentemente, os registros no centro e até no norte.
Portanto, a sensação, isto em parte, atenção, isto depois é preciso alguma cautela nestas interpretações. Isto em parte pode ser de haver mais observadores e em parte pode ser de eles estarem a expandir, porque em Espanha, em tempos históricos, praticamente não era conhecida a invernada, depois começou a haver alguns registros de invernada na Andaluzia e agora já há registros de invernada no centro e até alguns no norte e até no sul de França. Há um livro que eu já tenho citado algumas vezes, que é o Birds of the Iberian Peninsula, e eles dizem que em Espanha também se verificou em anos recentes um aumento, quer no número, quer na extensão geográfica de aves invernantes, e que eles referem que já alguém sugeriu que a presença de torcicolos a invernar pode estar associada à existência de uma espécie invasora que se tornou abundante, de uma formiga, a chamada formiga argentina, que foi introduzida, é uma espécie da América do Sul, como o nome sugere, terá sido introduzida na Península Ibérica e os torcicolos, como sabemos, alimentam-se sobretudo de formigas e de larvas de formigas, e parece que esta formiga argentina é mais ativa nos meses de inverno do que as formigas autóctones da península. Isto foi algo que foi, digamos, sugerido, não quer dizer que seja exatamente assim, mas é uma possibilidade que de qualquer forma é interessante, foi sugerido pelo Atlas de Invernantes catalão. É apenas, como eu disse, é uma possibilidade, mas a verdade é que mesmo atendendo ao aumento do número de observadores, a expansão dos registros de inverno é absolutamente notável. E hoje, até hoje, eu já observei em diversas ocasiões torcicolos no inverno, quer no Algarve, quer no Alentejo, quer na Extremadura espanhola, na província de Cáceres, portanto, que confina ali com os distritos de Porto Alegre e Castelo Branco, e há muitas outras observações no Ibarte. Até para norte, na zona de Aveiro, como eu referi, portanto, aparentemente passou a ser habitual haver alguns torcicolos a invernar. Agora, independentemente destas situações, a espécie continua a ser migradora de longa distância e há muitos que vão invernar na África tropical. Eu, por acaso, vi na Wikipédia portuguesa um dos nomes de facto que aparece, um dos nomes comuns que aparece para esta espécie é Papa-formigas, que eu desconhecia, para ser sincero. Sim, ele tem vários nomes engraçados. Um deles é Papa-formigas, outro é gira-pescoço, porque eles, para se defenderem de potenciais ameaças, começam a girar o pescoço, a dar voltas de quase 360 graus, portanto, giram imenso o pescoço. Formigueiro, que é outro nome. Cabeça de cobra, porque eles têm um ar assim um bocadinho reptiliano quando esticam o pescoço, e Doudinha, ou Pito Doudinho, que também é um nome dado em Trás-os-Montes, portanto, Doudinho, porque de facto o bicho põe-se a torcer de uma maneira tão estranha que parece assim, parece que quase está maluquinho, é mesmo o que parece. Eu, por Mas isso é acaso, já vi mesmo. já vi duas referências a esses movimentos estranhos, não é? E sui generis, que ela faz com a cabeça e com o pescoço. Um que seria para imitar uma cobra, outra teoria seria que para imitar que está morto. Ahm, não, por acaso não sabes exatamente o que é que será. eh, Não, vamos ver. Nós podemos dizer que é isso que tu referes ou que é para intimidar predadores, mas obviamente que o que nós possamos dizer é sempre um bocadinho especulativo, não é? Porque quando nós estamos a observar um comportamento e a dizer para que é que ele é, nós estamos a interpretar e a interpretação tem sempre o seu quê de subjetivo. Portanto, eu acho que qualquer uma dessas explicações é plausível. Agora, qual é a verdadeira razão? Honestamente, não Lá sei. saber, Estamos a não é? interpretar. Mas tu alguma vez presenciaste esse comportamento, mesmo sem ser, digamos, uma situação de anilhagem em que a pessoa tem a ave na mão? Não, não, só em contexto de anilhagem, porque em contexto de anilhagem é uma brincadeira que às vezes se faz quando se captura um torcicolo, é estar a segurar a ave com uma mão e depois passar o dedo à frente da cara da ave, assim, do rosto, né? Assim, sei lá, 5 centímetros à frente e mexer um bocadinho com o dedo e ele começa assim a mexer a cabeça um bocado a contorcer-se todo. Portanto, começa com aqueles contorcionismos de pescoço, como se a presença do dedo de facto fosse ali um predador ou uma ameaça que ele quer afastar. Sem ser no contexto de anilhagem, não me recordo de ter presenciado, mas certamente que esse comportamento existe na natureza e creio que está documentado, sim. Lá quando está na boca de um predador. Pois, exato.
Ou se aparecer uma ameaça que ele quer afastar, sei lá, afastar do ninho, uma coisa qualquer. Uhum. Eu, por acaso, a primeira vez que vi esta espécie foi no meio de um bando de pardais. Aliás, a minha primeira reação foi é tudo pardal, até olhar com atenção e ver que um dos pardais era assim um bocadinho diferente. E também foi num fim de janeiro. Engraçado esta questão que estavas a levantar aí da observação em período de invernada. Um, Agora, uma coisa também interessante sobre esta espécie é que isto é da família dos pica-paus. Exatamente. Isto é um piscídio, portanto, é uma ave que pertence, como disseste, à família dos pica-paus. Portanto, é um pisciforme, não é um passariforme, é um pisciforme. E só que é um pisciforme migrador, que é uma coisa que normalmente não acontece com a maioria dos pica-paus, que são quase todos residentes. E os pica-paus também se alimentam, muitos deles, de insetos, como nós sabemos, aqueles insetos chamados insetos xilófagos, que são os insetos que se alimentam da madeira. Eles abrem buracos na madeira para capturar esses insetos. Os torcicolos alimentam-se sobretudo de formigas, não exclusivamente, porque eles também é referido, por exemplo, no Birds of Western Palearctic, que eles também podem capturar coleópteros, dípteros, hemípteros e lepidópteros. Portanto, embora as formigas sejam a presa preferencial, não são a única. Em relação à taxonomia, sabes que quando o Linneu, quando classificou esta ave, que foi ele que o descreveu na Suécia, chamou-lhe exatamente o nome que nós ainda hoje usamos, que é Jinx torquila. É curioso porque o Linneu achou logo que este bicho era tão estranho e classificou logo assim num género. Pois é que, antes de irmos aí à questão do nome, que também merece aqui uma atenção, mas um dos aspectos que eu também acho interessante no facto desta espécie ser, portanto, da mesma família dos pica-paus, é que ele realmente carece de algumas das alterações fisionómicas ou fisiológicas que os pica-paus têm precisamente para o batucar na parede, mas depois tem na madeira, mas depois tem outras, por exemplo, há muitas fotografias em que se vê aquela questão dos dois dedos para a frente, dois dedos para trás, Sim, sim. mas tem a língua também comprida como os outros, mas depois, por exemplo, acho que não tem aquelas penas da cauda reforçadas como tem o pica-pau, os pica-paus, não é? Para treparem pelas paredes. Acho que há assim umas quantas alterações que lhe faltam. Sim, há algumas diferenças, efetivamente, mas eu acho que de facto ele não se apoia na cauda. Só que, por exemplo, a família dos Piscidae, que é a família tanto Piscidae, a família que tem os pica-paus, tem quatro subfamílias e uma dessas subfamílias é a subfamília Ginguiné, onde estão os torcicolos, ou seja, embora estejam na mesma família dos pica-paus, eles estão numa subfamília à parte, porque, embora com semelhanças aos pica-paus, eles, e como disseste, eles têm aquelas línguas compridas e os pés zigodáctilos, que é como se chama quando tem dois dedos para a frente e dois para trás, mas não têm as tais penas da cauda, efetivamente. Portanto, eles têm semelhanças e têm diferenças. Talvez seja por isso que estão classificados numa subfamília diferente. Já agora, gostava de referir que há apenas duas espécies de torcicolos no mundo, que é o Jinx torquila, que é o eurasiático, o que nós temos cá, e o outro é o torcicolo de garganta vermelha, que é o Jinx ruficolis, que é uma ave residente na África subsaariana e que eu tive a oportunidade de observar na África do Sul. Mas depois tem uma série de subespécies, este Jinx torquilha. Tem 6 subespécies, sendo que 2 são europeias e as outras 4 são asiáticas, porque a área de distribuição dele é vastíssima, vai desde a Península Ibérica pela Ásia fora, portanto apanha a Europa praticamente toda e vai pela Ásia fora até à China e ao leste da Rússia. Então há 4 subespécies na Ásia e 2 na Europa, que há a subespécie nominal, que é a nossa,
a Jinx Torquila Torquila, e depois há uma outra que é a Jinx Torquila Tchuzi, que ocorre na antiga Jugoslávia, portanto na costa do Adriático, em Itália e ainda na Córcega e na Sardenha. Não está provada a ocorrência desta subespécie na Península Ibérica, embora haja suspeitas de que pode aparecer de vez em quando. Tem assim algum fator, algum aspecto que seja possível identificar que distinga as duas subespécies? Ou isto é demasiado difícil para perceber? Do que eu estive, eu não li nenhuma característica, também não fui procurar podia ter ido ver no Birds of Western Paleártico, não fui, porque como não é uma subespécie que ocorra cá, habitualmente poderá ter a ver com biometrias ou com características da plumagem, mas serão coisas muito ligeiras, não sei sequer seria fácil de identificar. Uhum. Vamos então agora à questão do nome. Portanto, há quem atribua poderes ocultos a esta espécie. Sim, enfim, o nome Jinx, aliás, o Jinx, um parênteses para dizer, Jinx o bicho em si já é estranho. É tão estranho que até o nome genérico tem a particularidade de não ter nenhuma vogal, não é? Porque tem Exato. 4 consoantes, embora o YAG seja considerado uma semivogal e seja uma transliteração do Y grego, mas Jinx não tem vogais. Portanto, isto é uma ave estranha cujo nome é estranho. JYNX vem, portanto, é um termo latino que o Linneu aproveitou, inx, que designa esta ave, mas que tem origem no grego. E no grego, Yunx, lá está o Y, depois é transliterado como Y às vezes, refere-se exatamente ao torcicolo e que era uma ave com grande importância na antiga superstição, portanto, nas superstições da antiguidade, especialmente era usado como amuleto para trazer de volta um amor perdido. E então o que é que eles faziam? O desgraçado do pássaro era amarrado a um pedaço de cordel e era girado em círculos. Não sei se estás a ver, punham ali o pássaro a girar na ponta de um cordel, coitado do bicho. E isso era supostamente então a tal superstição para trazer de volta o amor perdido. Isto de acordo com as superstições na Grécia Antiga. Portanto, um pássaro estranho com um nome estranho associado a uma superstição muito estranha. Dir-se-ia que nesta ave tudo é estranho. O Torquila é do latim medieval, também designa esta ave e faz uma referência ao facto de ele girar o pescoço com aquela maneira, daquela forma estranha que nós já referimos. Portanto, quase como se fosse uma serpente, ele põe-se ali a esticar o pescoço e a girar, e Torquila vem do latim torquere, que significa torcer. Portanto, Torquila quer dizer é o que torce, né? É uma designação, quer dizer que é um torcedor, se assim se puder traduzir. É o que isso significa. Aqui, agora temos aqui um assunto também curioso, que é a questão do estatuto de ameaça. Eu confesso que fiquei assim meio baralhado mais uma vez a olhar para este estatuto. Em Portugal ele aparece em 2005 como dados insuficientes, provavelmente não teria sido devidamente estudada ainda a espécie. Em 2022 aparece como pouco preocupante. No entanto, quando vamos olhar para o site aqui da nossa vizinha Espanha, ele aparece como vulnerável. O que é que se passa aqui nestes estatutos? Olha, é assim, eu não sei muito bem. Bom, vamos começar pelo caso de Espanha. De facto, no caso de Espanha, ele foi considerado como vulnerável, apesar de estar em expansão. Ele está em expansão em Espanha, especialmente no sul, tem vindo a alargar a sua área de distribuição. Mas esse estatuto que aparece no site da Lista Vermelha em relação à Espanha, que é vulnerável, já não está atualizado, porque eu há dias recebi um documento, uma newsletter da CEL, a CEL, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, em que ele é um documento que se chama O Estado das Aves em 2024, em Espanha, e aquilo tem vários capítulos a falar de diferentes aspectos,
e tem um capítulo em que eles falam da revisão dos estatutos que vinham no Livro Vermelho de 2021. E então eles estiveram a reavaliar as categorias de várias espécies, e em alguns casos houve uma alteração efetiva, noutros casos eles referem que estiveram a reinterpretar os critérios porque acham que a categoria não terá sido bem atribuída à luz dos critérios em vigor. E um desses casos foi o torcicolo. No torcicolo eles estiveram a reavaliar e em 2024 retiraram a espécie de espécie ameaçada e passaram de vulnerável para NT, que é o quase ameaçado. Ou seja, fica mais alinhado com aquilo que é de facto o estatuto que nós atribuímos também cá em Portugal. Sim, em Portugal o que é que se passa? No livro de 2005 tinha o DD é dados insuficientes, portanto data deficient. No livro, ou melhor, na lista de 2023, ele passa para a situação de pouco preocupante, que, embora não seja diretamente um melhoramento, na prática acaba por ser, porque o DD significa que não sabemos se está ameaçado ou não, e o LC significa não está ameaçado. Só que quando nós olhamos para o mapa de distribuição e comparamos com o mapa do Atlas anterior, vemos que houve uma diminuição acentuada, principalmente no Nordeste, que era onde o torcicolo sempre foi mais abundante. Portanto, há ali um Isto mar vai de ser bola. uma coisa estranha, porque claramente há aqui muito mais quadrículas onde ele desapareceu do que aquelas quadrículas onde ele Sim, apareceu. sim, e isso é especialmente visível no Nordeste, como disse, que historicamente era uma das zonas onde o torcicolo aparecia mais. E eles próprios referem na página do Atlas que a tendência de distribuição é de diminuição. Só que, mais uma vez, é certo que isto não é um passariforme, mas é quase, é aquilo que os ingleses chamam near passerine, portanto é uma família próxima aos passariformes, e como acontece com quase todos os passariformes e espécies próximas em Portugal, não há estudos diretos, não há dados quantitativos precisos e, portanto, não se sabe muito bem o que é que está a acontecer com esta espécie. Portanto, não há muitos dados. Também me causa estranheza ver o torcicolo classificado como pouco preocupante quando vemos o mapa, assim como o texto que o acompanha, em que se nota uma marcada redução, aliás o texto salienta isto, uma marcada redução tanto no Nordeste como no litoral centro. E os autores, que foi o Luís Reina e a Joana Santana, sugerem que isto possa estar associado a alterações no uso do solo e no habitat. Não sei se foi, se não foi. Se houver agriculturas mais intensivas que usem muitos inseticidas, isto pode ter impacto nas populações de formigas. A verdade é que olhamos para o mapa e vemos bastantes manchas vermelhas que sugerem que o torcicolo esteja a diminuir como espécie nidificante. É claro que isto é uma espécie que se detecta sobretudo pelo ouvido, não tanto pela visão, e dependendo da experiência das pessoas que tenham estado a fazer o trabalho de campo, é uma espécie que pode passar facilmente despercebida. Ainda assim, a tendência de diminuição parece-me evidente na metade norte, enquanto que no sul a situação parece estar um bocadinho mais equilibrada. Mas ainda assim, eu acho que, embora não saiba os detalhes do cálculo desta categoria, eu acho que se calhar um NT, tal como está agora em Espanha, se calhar ajustava-se melhor. Mas pronto, é o que eu consigo dizer acerca desta categoria. Seja como for, quando se olha depois para o mapa do EBBA2, uma das coisas que também salta à vista, provavelmente também porque as quadrículas são maiores, não é? 50 km quadrados, se não estou em erro, Não, 50 a por 50, resolução são dois. não é tão grande, mas a quem olha para este mapa, o cenário até parece bastante positivo. No Atlas Europeu é 50 por 50 quilómetros, ok? Portanto, é bastante maior que em Portugal. Até porque estamos a falar de um continente inteiro. Ou seja, são 2.500 quilómetros quadrados. O que se nota no Atlas Europeu é uma diminuição a norte, especialmente na Noruega e no norte da Suécia. Portanto, no norte da Europa, claramente diminuem as quadrículas laranjas. Depois, na Europa Central, sobretudo na metade norte de França, também há bastante diminuição na franja norte, portanto eles estão a abandonar aparentemente as zonas mais a norte, e há aumentos no sul, quer na Ucrânia, quer em certas áreas da Grécia e da Itália, e a zona onde se vê mais quadrículas azuis é na Península Ibérica.
nomeadamente na metade sul de Espanha, como eu já tinha dito há pouco, que eles estão a aumentar no sul de Espanha. Em Portugal é um bocado estranho porque aparentemente há mais quadrículas azuis do que cor de laranja, mas o terceiro Atlas Sim. sugere o contrário, sugere uma diminuição. Portanto, enfim, aqui Mas estamos lá a está, usar mas uma pode malha. ser a tal questão da resolução da Pode informação, ter, não é? pode ter a ver com a malha diferente e atenção, pode ter a ver com a diferença temporal, porque o Atlas europeu é anterior ao Atlas português. Portanto, se a diminuição tiver sido mais recente em Portugal, pode não vir refletida no Atlas europeu, porque eles não são exatamente simultâneos. Quer ver, vamos. Gonçalo, muito Muito bem. obrigado por mais esta conversa. Obrigado, Muito Zé. obrigado para todos que E nos ouviram. Portanto, desta vez foi o torcicolo. O que é que nos espera aí pela frente? Queres deixar algum? agora a próxima conversa será uma limícola, novamente. Voltamos às aquáticas. Sim, senhor. Até à próxima, então. Até à próxima. Obrigado.